Vamos ficar sobre nossos pés, falar com Deus, em nome de Jesus. Glória seja dada no nome do Senhor. Feliz é você que está na casa do Senhor, feliz é você que pode estar aqui diante do Senhor nosso Deus, né? Glória seja dada no nome do Senhor. Vamos falar com Deus, queridos? Aleluia. Não sei como foi seu dia, se foi um dia mais atarefado, se foi um dia mais de descanso. Eu quero dizer que a melhor hora é a hora que nós estamos na casa do Pai. Ele está aqui, Ele sabe como está o teu coração, Ele sabe o que você precisa e Ele quer falar com você e Ele quer ouvir você. Amém? Você tem a oportunidade agora de falar com o Pai dos céus e da terra. Aleluia. Deus, Pai de amor, graça, poder e misericórdia. Senhor, Pai das luzes, grande é o teu amor, eterna, Senhor, a tua misericórdia, grande, poderoso, eterno Deus, louvado seja o Senhor, ó Pai, para todos sempre, Senhor. Oh, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante, Senhor, da tua grandeza, diante, ó Pai, do teu amor, da tua graça, Senhor, ó Pai, que nos alcançou, Pai, diante da tua poderosa voz, da tua verdade, da tua palavra. Senhor, eu me ajudo agora, Pai, com os meus irmãos em fé. Senhor, eu oro ao Senhor agora, Pai, rendendo ao Senhor todo louvor, toda honra, Pai. Pai, nós estamos aqui na tua casa, Senhor, ó Pai, congregados para dizer, ó Pai, que só o Senhor é Deus. Nós estamos aqui congregados, ó Pai, para dizer numa só fé, Senhor, ó Pai, que o Senhor é Deus, ó Pai, que o Senhor é nosso Salvador, que o Senhor é nosso Senhor, ó Pai, e sobre todas as coisas, ó Pai, o Senhor é Deus, ó Pai. Eu louvo, exalto e engrandeço o teu nome, ó Pai, juntamente com os meus irmãos. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para falar da tua grandeza, Senhor, da tua verdade, ó Pai, e eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, ó Pai, ministrar os nossos corações nesse dia, ó Pai, nesse culto, ó Pai, de ensino, que o Senhor possa, Pai, nos ensinar, nos instruir, Senhor, na beleza, Senhor, ó Pai, da tua palavra, Senhor, na verdade da tua palavra, Senhor, ó Pai, porque em ti, ó Pai, nós confiamos. Senhor Jesus, ó Pai, fala conosco, Espírito Santo, ministra em nossos corações e vá de encontro, ó Pai, conosco nesta noite, ó Pai, para a glória do teu nome e que tudo, ó Pai, glorifique e exalte o Senhor. Amém e graças a Deus. Amém? Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Acredito que todos os irmãos sabem, né? Hoje, nosso culto de ensino, né? De estudo. Peço para os irmãos abrirem a Bíblia em Gênesis capítulo número 22. Perdão, irmãos, é 21, versículo 22. Glória a Deus. Capítulo número 21, verso 22. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós, no último estudo, né, que foi no mês passado, nosso irmão José Carlos, né, que trouxe aqui ministração para nós, foi uma grande bênção, né, e nós vimos ali muito do cumprimento da promessa, amém, irmãos? Passando rapidamente para a gente dar sequência aqui. Então, foi falado aqui, né, e eu anotei alguns pontos, do cumprimento da promessa em Isaac. Então Deus fez uma promessa a um homem chamado Abraão, amém? Que ele teria sua descendência abençoada, né? Que ele teria ali filhos, e a promessa de Deus, no capítulo 2, diz assim, que da descendência dele seria abençoado, né? Todas as famílias da terra, né? Deus falando assim, e foi cumprido. Mas nós vimos que o caminho, né, não foi fácil, né? Nós já passamos aqui, não vou voltar tanto, foi muito difícil, né? Abraão sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, né? Aí ele sai sem ver, né? Longe dos seus pais, né? Do seu pai, no caso, né? E vai para a terra. E Deus começa a fazer a obra na vida de Abraão. Irmãos, e nós vemos aqui no capítulo 21, né, o cumprimento da promessa na vida de Abraão e de Sara junto, né? A gente fala muito de Abraão, mas Deus cumpriu a promessa sobre a família, sobre o casamento, né? E daí Sara, né, até da época que ela riu lá, que nós já falamos um pouco, daí cumpre, ela fala, assim como Deus, né, falou, né, ele cumpriu, e assim Isaac, né, o motivo do meu riso, traduzindo aqui outras palavras, né, motivo do meu riso, e Isaac significa exatamente isso, riso. E nós vamos lembrar um pouco, meus. Abraão já era passado da velhice, né? Mais de 90 anos, né? Sara também, né? Sara já tinha terminado o costume das mulheres, ou
seja, Sara já não era mais... Sara, além de ser estéril, ela já não tinha idade mais para ser fértil, né? Duas coisas. E Deus vai lá e cumpre e dá, né? Como foi dito aqui, dá Isaac a esse casal, né, irmãos? E nós sabemos que da descendência de Abraão veio quem, irmãos? Nosso Salvador, Jesus Cristo, né? E foi ministrado aqui uma coisa que ficou muito no meu coração. Eu marquei aqui. Aliança para a promessa. E tempo determinado, como Deus disse. Daí o tempo mostra o que a promessa representa e firma a aliança, né? Zé Carlos trouxe aqui dessa maneira. O tempo, né? Ele falou, eu anotei, né? O tempo mostra o que a promessa representa. Não é verdade, irmãos? Né? Que grandiosidade, né? Quanto mais tempo, né? O Zé deu um exemplo de quando veio, né? Ele estava lá esperando algo e não acontecia. Quanto mais tempo, o modo que a gente demora às vezes, no nosso ver, é lógico, que Deus está fazendo, mostra o que a promessa representa, porque a gente fica lá, Senhor, isso não vai cumprir. E nós vemos isso na vida de Sara, né? De Abraão. Sara quis dar um jeitinho lá com Agar, né? E tudo mais que nós já conhecemos um pouco da história, né? Então o tempo mostra o que a promessa representa. E o tempo é determinado como Deus disse, não é no nosso tempo, mas o tempo dele. Amém, irmãos? Que a promessa é cumprida. Glória a Deus. E seguindo aqui, irmãos, daí passou sobre Agar no deserto, e agora no capítulo 22. E, irmãos, e só aqui para... eu não preciso abrir sua Bíblia, mas se os irmãos depois quiserem anotar, eu marquei um versículo aqui, para nós introduzirmos e daí nós darmos sequência. Está em Isaías, capítulo número 40, versículo 27. Deus fala assim ao povo de Israel: povo de Israel, por que se queixa dizendo, o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro, não se cansa, não fica fadigado, ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá novas forças e enche energia aos fracos. Isaías 40, versículo 27, irmãos. Amém? Por que eu estou usando essa referência, irmãos? Aqui nós vamos ver, irmãos, que Abraão, ele tem Isaac, né? E ele vai habitar na terra de Gerar, lá. Então a promessa de Deus é cumprida. Mas nesse tempo, quem sustentou Abraão, irmãos? Quem fez ele não desfalecer? Foi o próprio Deus. Amém, irmãos? Aí por isso que eu li, né? Ele dá força aos cansados, né? Ele revigora, né? Aqueles que são necessitados, né? E eu fiquei imaginando, né, irmãos? Nós vamos ver aqui a peregrinação de Abraão hoje, vai continuar. E Deus pede a promessa, inclusive, para ele, capítulo 22, é um grandioso. Mas eu fiquei imaginando Abraão caminhando ali pela terra, né? E falando, vai para a terra, Senhor, cadê a terra? Cadê a terra? E aí cumpre a promessa de Isaac e ele continua, irmãos. Ele continua, né? E assim Abraão, ele seguiu a vida toda dele como peregrino. Ele não teve ali um lugar para chamar de seu, né? Mas quem fortaleceu? Quem cumpriu? Quem sustentou Abraão? O Deus poderoso, né? Glória a Deus, que é como foi dito aqui em Isaías 40. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos ver lá o que dizem, dando sequência aqui, o que diz em Gênesis 21, capítulo 21, versículo 22. Glória a Deus. Diz assim: por esse tempo Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e assim que usarás comigo e com toda a terra que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. Versículo 24. Respondeu Abraão: juro. Versículo 25. Nada obstante, Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos desses lhe haviam tomado à força. Versículo 26. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso, também nada me fizesse saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Versículo 27. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Vamos até aqui, pessoal, irmãos, vamos falar um pouco aqui. Então, irmãos, isso que eu estava falando, né? Abraão continuou sendo o quê? Peregrino. Agora com a sua esposa, com seus servos, seu gado, tudo lá mais. E com Isaac, né, irmãos? Isaac no colo, né? Agar e Ismael já tinham ido, né?
não estavam mais juntos nessa altura, e ele continuou peregrinando. Então ele chegou lá na terra de Abimeleque. Lembra que nós falamos um pouco de Abimeleque? Quando Abraão chegou, mentiu e tudo mais, um pouquinho aqui no capítulo 20, né? Isso, na terra de Gerar novamente. E Abraão ali, chega o comandante, né? E ele fala que Abimeleque reconhece, muito provavelmente, irmãos, quando Abraão chegou até ali, Abimeleque, ele viu, né? Como que o passado do tempo e como que Abraão tinha multiplicado, né? O seu gado, né? Porque vamos pensar um pouco aqui, irmãos. Nos nossos dias, né? Se nós vamos ver lá uma pessoa, lógico que não que isso seja importante, amém, mas só dando um exemplo. Mas a pessoa aparece com aquele carrão, ou com aquela casa monumental, né? Ou sei lá, com uma empresa, não sei o que a gente vai falar, né? A gente usa falar assim, né? Nossa, está sendo abençoado, né? Se a pessoa confessa Jesus, né? Certamente, né? Ele tem os seus atos corretos e a graça de Deus pode dar, amém, irmãos? Mas nós falamos, né? Usamos assim, está sendo abençoado. Naqueles tempos, irmãos, não era assim. E Abraão era peregrino. E olha só, Abimeleque, irmãos, significa filho de Meleque, ou filho do rei, né? Muito provavelmente esse nome não é um nome próprio, mas é como se fosse faraó, amém, irmãos? Um substantivo, né? Então Abimeleque, ele tinha ali a sua riqueza e a sua terra. Ele era o rei ali de Gerar, né? Segundo que a palavra nos fala. E ele reconhece, irmãos, mesmo Abraão sendo peregrino e tudo mais, ele reconhece, olha, Deus é contigo. Deus, né? Ele é contigo, né? E ele se teme, irmãos, muito provavelmente pelos certos. Ele fala para Abraão, jura para mim, já que você está aqui, jura para mim que você não vai fazer nada para mim. Porque, vamos falar em outras palavras, né? Você está rico, está cheio de servo, todas as coisas que você quiser, você toma o meu reinado, né? Não, vem cá, jura para mim que você não vai fazer nada para mim. E a Bíblia, irmãos, quando nós olhamos isso, nós falamos assim, por Deus que não me mentirás, né? Ele já tinha mentido, né? Vamos lá. Então, Abimeleque chega a Abraão e fala assim, você está aqui, você tinha mentido e tal, quero confiar em você, Abraão, né? Jura para mim que está tudo bem, que nós vamos ter problema aqui, né? E Abraão, ele fala, eu juro. Aí, né, por que, irmãos, que é importante aqui? A Bíblia vem mostrar para nós que Deus era com Abraão, irmãos, em tudo. Passou dificuldade, irmão, nós vimos aqui, por muito, né? Foi resgatar seu sobrinho Ló, entrou em guerras. Irmãos, viver naqueles dias era algo muito complicado, né? Mas Deus era com Abraão, irmãos, né? E a Bíblia fala que pela fé, né? Pela fé ele foi justificado, né? Ele tinha fé, ele confiava em Deus. Então a palavra quer mostrar isso para nós, né? Nós traímos aqui, né? E daí Abraão fala, tá tudo bem, no versículo 25 que nós lemos. Mas Abraão repreende, né? Ele fala assim, tem uns servos seus que veio aqui mexendo no meu poço, né? Fala para eles para não fazerem isso, em outras palavras, né? Aí Abimeleque fala, eu não sabia, né? Não sabia, mas agora que você falou, tudo bem. Aí Abraão, ele faz uma aliança. Irmãos, e essa palavra aliança é a mesma referenciada lá atrás sobre a aliança de Deus com Abraão. Então, olha o que o Senhor, né, pode ministrar no nosso coração aqui através disso, irmãos. Como Deus agiu com Abraão em lealdade, em fidelidade, né? Que Deus fez uma aliança com ele, nesse sentido que eu estou dizendo. Abraão assim também agia com os seus. Olha que maravilha, irmãos. Eu vou repetir. Como Deus agiu com Abraão, Abraão também agia com aqueles que eram assim com ele. Então, Abraão, irmãos, ele faz uma aliança com Abimeleque, assim como Deus fez uma aliança com ele, né? E essa aliança, irmãos, é de fidelidade, né? É a aliança de não voltar atrás. Amém, irmãos? Nós temos, né? Aqui eu estou com a minha aliança. Daí nós olhamos, né? Hoje é o símbolo, né? Da união, sem dúvida, minha com minha esposa. Se você olha para uma aliança, ela não tem começo e nem fim, né? A ideia é que ela dure para sempre, né? Mas a aliança, irmãos, né? Mais do que só esse símbolo, assim como eu tenho com a minha esposa, como nós temos também um com os outros, a nossa aliança tem que refletir aquilo que Deus deu para nós como aliança. Amém, irmãos? Qual que é a aliança que Deus tem conosco, irmãos? Aliança de amor. Não é essa, irmãos? Né? Sem nós merecermos, Ele veio e nos perdoou. Amém? E sem nós merecermos, Ele deu o seu Filho, né? Ele deu o seu favor pela graça. Então, irmãos, olha só que importante. Quando aqui a palavra está mostrando isso, né? Se nós formos trazer isso,
o modo que Abraão se comportou com Abimeleque refletia a glória de Deus. O que é a glória de Deus, irmãos? A reputação de Deus, né? Abimeleque reconheceu Deus na vida de Abraão. Imagina que Abraão, agora, irmãos, pense bem, Abimeleque reconhece e fala: Deus é contigo, né? Vamos fazer uma aliança. Abraão vai lá, faz a aliança e depois quebra, ele é mentiroso. Abimeleque vai falar: Deus nada, esse cara é mentiroso, né? Não é de Deus nada, não é? Irmãos, e hoje é uma carência, não estou falando que não tem, amém, irmãos? É uma carência no nosso meio, aqueles que confessam Jesus Cristo, refletir as ações de Deus para conosco. A Bíblia vai nos falar, irmãos, as cartas que Paulo escreveu às igrejas, falando assim, ó: se Deus te perdoou, sendo você quem era, por que você não perdoa seu irmão? Vamos pensar na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo os meus devedores, né? Jesus dizendo, né, na casa, agora eu vou sumir o nome, meu Deus do céu, ele estava ali reunido, eu não vou lembrar, se alguém lembrar pode falar, estava reunido ali, e Jesus disse: aquele que mais perdoou, mais se amou, não é assim, irmãos? Né? Que a mulher chega, né, diante de Jesus e fala... Não é Centurião? Não, casa do fariseu. Casa de Simão? Não lembro agora, não é de Simão, mas tudo bem, não vou lembrar. Mas aquele que mais se perdoa, né, mais se ama, né, irmãos? O que Jesus está querendo dizer? Se você foi perdoado, perdoe também, né? E daí nós não refletimos muitas vezes, na verdade, irmãos, a reputação de Deus. Aqui Abraão, né, ele quer fazer uma aliança, porque Abraão condicionou aquilo que ele vivia, irmãos, com Deus. Né? Então eu faço uma aliança com você, amém, irmãos? E a nossa aliança aqui uns com os outros, irmãos, qual é? Qual é a nossa aliança aqui para refletir quem é Deus? Eu posso falar: Charles, Deus é na sua vida, né? Mas eu vou esperar, de alguma forma, que você reflita a glória de Deus, né? Mas esperar também, irmãos, não quer dizer que nós não vamos errar, não é verdade? Nós vamos errar, porque nós, de fato, nós ainda somos um corpo corruptível. Um dia isso vai ser transformado, né? Nós vamos... e vai resolver esse problema. Mas até que seja, nós precisamos querer, irmãos, querer viver a glória de Deus, viver a reputação de Deus na nossa vida. Irmãos, vamos lá, Deus volta atrás nas suas palavras? Não volta. Crente, fiel de Cristo, aleluia, não volte atrás do que você diz, não volte. Se você tiver que voltar atrás por algum motivo, vai lá, converse com a pessoa. Não deixe na mão, né? Vou dar um exemplo aqui. Se você acordou, olha, dia 10 eu vou lá, vou quitar algo diante de você, vai lá e cumpra. Se você teve dificuldade de fazer isso, vai lá, chama a pessoa, explique para ela. Seja uma carta aberta, como a palavra vai nos falar. Amém, irmãos? Reflita a glória de Deus. Tenha um coração perdoador. Não vou entrar aqui muito, né, nesse caminho, senão nós vamos varar a noite nisso, né? Mas tenha um coração perdoador, um coração que ama, né? Estou vendo aqui os casais, né? Tem os casais aqui, né? Glória a Deus. E para os casais, né, que vivem, né? Homem, mulher e homem. No dia a dia, né, irmãos? Às vezes estão os desencontros, às vezes discorda de alguma coisa e tudo mais. Mas, irmão, chama para conversa. Seja sincero, né? Seja limpo, seja leal, seja fiel no seu casamento. Amém, irmãos? E eu estou falando de fidelidade, irmãos. Não estou falando relacionado ao adultério. Fidelidade de conduta. Fidelidade de conduta é falar algo e cumprir o que se diz, amém, irmãos? Isso é muito importante. Nós vamos errar? Sem dúvida nenhuma. Para o erro existe o perdão, quando ele acontecer, amém? Mas a insistência, queremos ser, tem que refletir quem Deus é, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá, irmão. Aí versículo 28, irmãos, aí sobre a aliança, ela é representada em algo aqui, irmãos, olha só. Pois Abraão aparte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou a Abimeleque a Abraão: o que significa 7 cordeiros que pusesse à parte? Olha só, ele estava lá, ele pega 7 cordeiros e põe do lado. A Abimeleque fala: por que você está fazendo isso? Aí Abraão respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que sirvam de testemunho, que eu cavei esse poço. Versículo 31, por isso, se chamou aquele lugar Berseba, ali juraram ele ambos. Aqui tem uma troca de palavras, que na nossa tradução não vai aparecer. 7 e a palavra jurar no hebraico, elas são muito parecidas,
Amém, irmãos? Como para nós, vamos dizer assim, pode ter mais um significado, para e pare, por exemplo. Então elas são muito próximas. Então no nosso idioma não aparece, né? Mas é isso que Abraão fala, ele põe 7 e ele fala, olha, essa 7 é a prova do meu juramento, que eu estou falando, eu cavei esse poço, né? E ele está fazendo aliança, eu cavei, não vou, e também eu não vou, né? Aqui, não vou permitir que você venha e faça um dolo aqui com o que eu fiz, e eu também não vou fazer nada para você. Eles fizeram ali um juramento entre ele, e ele fala que elas sirvam de testemunho. Então Abraão não simplesmente falou, ele falou, isso aqui vai ser a memória daquilo que eu falei. Ele põe uma memória naquilo, né? É bonita a atitude, né, irmãos? É bonita a atitude, né? Não estou dizendo que a gente tem que sair trocando as cordeirinhas aí, né? Mas quem dera que as nossas palavras sejam sempre memorizadas, né? Quem dera, né? Memorizadas por algo. Se for possível, como eu dei o exemplo aqui da aliança, que eu fui lá no altar, né? Dia da minha esposa, falei lá para ela que eu prometi ser fiel e tudo mais, como os irmãos aqui também fizeram. Tem um símbolo, né, irmãos? Né? Quem dera que tudo fosse assim, né, irmãos? Que carregasse um símbolo. Mas se nós podemos, irmãos, falar sobre isso, que tem um símbolo, tem um nome, e é Jesus Cristo, sobre as nossas palavras. Amém? O cristão verdadeiro, ele honra o nome de Jesus sobre as suas palavras. Amém? É o maior símbolo que nós podemos ter. Amém, irmãos? Glória a Deus. Muito, muito maravilhoso essa verdade para nós. Por isso aquele lugar chamou Berseba. Berseba, irmãos, se não me falha a memória, é lugar do juramento, algo relacionado assim. Amém, irmãos? Porque ali juraram eles antes. Versículo 32. Assim fizeram aliança em Berseba, levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus, que estava ali próximo, né, irmãos? Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador da terra dos filisteus. Irmãos, aqui, Abraão, quando a Bíblia fala que ele invocou o nome do Senhor, ele fez ali, né, muito provavelmente ele levanta ali um altar, ele invoca o nome do Senhor, ele levanta a adoração a Deus. Então, sobre aquilo que aconteceu, por ele estar aqui, ele adorou a Deus. É a primeira vez que Abraão faz isso, irmãos? Não. Nós vamos ver que na terra que Abraão peregrinou, por vezes, ele vai e faz isso. E também depois, né, seus filhos seguem esse exemplo. E quando nós falamos invocou o nome do Senhor, Abraão ele viu e honrou a Deus sobre aquilo que havia acontecido. Amém, amados? Sobre aquele momento ou sobre aqueles dias que ele estava ali nessa região. E quando a Bíblia fala por muito tempo morador da terra dos filisteus, irmãos, tem uma referência, deixa eu ver se eu encontro aqui. Está em Hebreus, vamos ver se eu acho, irmãos. Hebreus capítulo número 11. Se os irmãos quiserem abrir, só não marquei o versículo. Está em Hebreus 11, que fala algo aqui importante sobre Abraão. Dele ter sido, deixa eu abrir aqui. Hebreus capítulo número 11, verso 8. Aqui, esse mesmo, versículo 8. Amém, irmãos? Nós vimos aqui sobre Abraão estar peregrinando, né? Eu falei um pouco aqui, e sobre essas alianças de Abraão. Olha que interessante, irmãos, o que a palavra vem trazer aqui em Hebreus 11. Irmãos, vamos lembrar aqui, para quem Hebreus foi escrito? Amém? Quem eram os hebreus, irmãos? Quem eram os hebreus? Os hebreus eram o povo judeu, descendentes exatamente de Abraão. Então a carta aos hebreus tinha direcionamento para esse povo, para eles lembrarem, pegarem tudo o que aconteceu no passado, com a fé em Jesus Cristo, amém, irmãos? E isso fosse direcionado para eles. Hebreus é isso, os descendentes de Éber, né? Que são ainda depois Noé, etc., né? Na sequência, e depois Abraão, amém? Então é para esse povo que está falando. O que a palavra fala? 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu e indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Versículo 9. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice, aleluia, e construtor é Deus, aleluia. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós, irmãos. Que maravilha, né? Abraão saiu pela fé.
Pela fé, ele habitou na terra da promessa, sem guerrear com ninguém, sem, eu quero dizer, tomar a terra, quando eu falo guerrear, por mais que ele tenha passado por batalhas, sem querer tomar a terra ali, ele habitou na terra da promessa. Então olha só, irmãos, Deus falou, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão saiu andando. Aí ele ficou no primeiro lugar, ali, né, e a Deus manifestar, falava, vou ter uma promessa na sua vida, farei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia do mar. Abraão saía, caminhava mais um pouco e ia para outro lugar. Todo esse lugar que Abraão caminhou, irmãos, inclusive nesse local, é a conhecida Jerusalém. Amém, irmãos? Jerusalém, que eu quero dizer, Israel. Depois o povo veio a ter a terra, né? Terra de Canaã. Lá a primeira conquista em Josué, lá na frente, né? Tomando Jericó e assim foram. E Israel foi constituído. Amém, irmãos? Glória a Deus. Reino do Norte, Reino do Sul, vamos parar por aqui. Mas Israel foi tomado. Mas o que a Bíblia quer dizer aqui para nós, irmãos? Que ele ficou morando em terra alheia, em cabanas com Jacó, herdeiro. Só que porque ele esperava a cidade, fundamentos, qual artífice e construtor era Deus. Ou seja, a grande promessa sobre Abraão, de fato, irmãos, não é exatamente aquela terra. Ela veio a ser cumprida em Jesus Cristo, que é a nova Jerusalém, em qual também nós vamos morar, irmãos. Glória seja dada no nome do Senhor. A promessa liberada por Abraão, e a que ele esperava, né, segundo confessa que a palavra de Deus, ainda que ele sabia que era uma terra física, ele tinha em mente que a grande promessa era a nova Jerusalém, que seria construída pelo próprio Deus. Por quê, irmãos? Aquela terra os descendentes de Abraão iam construir, né? Eles que estavam ali. Mas Abraão falava, não, eu quero morar, né? Eu estou esperando a terra que Deus é o construtor. Amém, irmãos? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque isso vai firmar muito, e nós temos 30 minutos aqui, sobre o que acontece no capítulo 22. Sobre o que acontece no capítulo 22. Essa fé, né, que Abraão tinha. E fica difícil de entender, irmãos, a tamanha fé de Abraão, com o que nós vamos ler no capítulo 22. Eu ouso dizer que nenhum de nós aqui, não estou falando que é isso, nenhum de nós teríamos coragem de ter a atitude de Abraão, amém? Mas nós podemos aprender muito com ela, né? Podemos aprender muito com a atitude de Abraão. Mas olha a tamanha fé, irmãos. Então eu vou para a terra, vou para o lugar que Deus mostrará, eu vou cumprir o que Deus está me falando, mas eu sei que ainda o que Ele tem para cumprir para mim é maior ainda, né? Sobre aquilo que Ele falou, né? Sobre a dimensão daquilo. Isso mostra exatamente como Abraão e Deus, eles eram muito próximos. Ele deixou de errar por isso? Não, ele também errou, né? Jesus Cristo, nosso Senhor, foi o único que conseguiu cumprir plenamente, né? Glória a Deus. Capítulo 22, vamos lá, irmão? Versículo 1. Muito conhecido aqui, essa parte. Muito conhecido. Glória a Deus. Irmãos, Deus tinha acabado de cumprir a promessa, né, Zé? Isaac era jovenzinho lá, acabou de cumprir a promessa, né? Acabou de cumprir a promessa. Aí Deus vai lá e parece que Deus não sabe o que Ele quer, né, irmãos? Ele fala, poxa, mas Abraão, vamos ler. Glória a Deus. Capítulo 22, versículo 1. Os irmãos vão entender, né? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, chamou, né? E este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha de novo, irmãos, Deus falando. Abraão, agora aqui, vai que eu te mostrarei de novo, né, irmãos? Sem saber. Então, Deus fala algumas coisas aqui para Abraão para a gente fixar. Ele fala para pegar o único filho, que ele, no caso, o teu único filho, filho unigênito de Sara e Abraão, amém, irmãos? Da família, ou seja, o filho da promessa, né? Abraão tinha Ismael, mas não era esse que era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaque, amém? Sobre Sara, porque a promessa era de Abraão e de Sara, amém, irmãos? Então ele fala, pega esse filho, teu único, a quem eles vai para a terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto. Talvez na sua tradução está sacrifício. O que é holocausto, irmãos? Né? Não é a primeira vez que era oferecido holocausto. Muito provavelmente Abel ofereceu holocausto. Noé certamente ofereceu holocausto. O que era holocausto? Sacrifício. Né? Muito provavelmente até Adão ofereceu holocausto, pelo que a gente entende. Né? Pela lei que apareceu Abel e fez. Você pegava uma cria, né, do rebanho, né?
imolava a cria, ou seja, degolava de alguma forma, colocava sobre um altar e não se consumia ela. Então, matava-se não para comer, matava-se e queimava. Para quê, irmãos? A palavra holocausto, ela significa exatamente aquilo que sobe. Amém, irmãos? O extraído da tradução é aquilo que sobe. Então, de maneira a crer que a hora que você queimava, né, e aquilo subia aos céus, era oferecido a Deus. Então, quando Deus falou em holocausto, teu filho em holocausto, Abraão sabia que ele tinha que matar Isaac, pôr sobre um altar e queimar totalmente. Imagina, irmãos, que dor. Matar já era difícil, né? Nossa, já era terrível, né? Não precisaria, né? Mas era matar em holocausto, em sacrifício. Não era apenas entregar para Deus, era também queimar, né? Até o fim. Isso era a palavra holocausto. E sobre um dos montes, não sabia qual monte, vai andando. Irmãos, eu fiquei pensando, né? Tem até uma coisa que eu já ouvi que é engraçado, que minha mãe falava assim, às vezes eu estava plantando na rua e ela passava, porque ela tinha descido no mercado, e ela falava assim, a hora que você chegar em casa eu te pego. Irmãos, isso era pior do que ela chegar ali e já me dar uma chinelada, aquilo ficar remoendo, de hora que eu entrava em casa, irmãos, já entrava pelos cantinhos, né? Eu já tinha ouvido isso de alguém, mas enfim, a hora que eu estava lendo isso aqui, eu lembrei disso. Porque eu entrava pelos cantinhos com medo, e a hora que eu vi ela, eu já, né, falava, agora eu vou, né? O meu pai falava, né, quando eu estava plantando na casa dos meus tios, a hora que nós chegamos em casa, a gente conversa. Nossa, já era, né? Então, mas por que eu estou falando isso, irmãos? Irmãos, já era difícil o que Deus pediu, mas Ele não falou assim, a hora que você chegar na terra tal, sai andando. Imagine o coração desse homem, irmãos. Nossa, meu Deus, né? Imagine, porque ansiedade, irmãos, aquilo, né? Eu fiquei imaginando, irmãos. Nossa, é muito difícil, porque fácil não foi, irmãos. Mesmo com a fé, sem dúvida. Versículo 3, vamos lá, irmãos. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, a seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que lhe havia indicado. Olha só, irmãos, aí eu fiquei pensando, né? Abraão estava ali e falou, vai terra que moça aí. Então a Bíblia agora ela entra, ela faz um contexto e ela entra no detalhe de como aconteceu. Então, nesse momento Deus falou, Abraão ele não ficou, irmãos, né? Porque ele sabia que ele tinha que ir para algum lugar, ele só não sabia onde era, amém? Mas ele não ia ficar lá na cabana dele, não ia resolver, ele tinha que sair. E ele estava, a gente vê, eu não sei, irmãos, eu entendi isso como uma certa ansiedade. Ele já veio de madrugada, ele já falou, mas também eu entendo não só de ansiedade. Talvez a ansiedade seria a minha atitude, né? Por isso que eu li dessa forma. Mas eu vi aqui a prontidão em Abraão cumprir, irmãos. E Deus falou muito ao meu coração, né? E aqui sobre esse estudo eu quero falar com os irmãos. Quando Deus te falar algo, irmão, quando Deus te falar algo, seja rápido em atender o pedido do Senhor. Não fique, sabe? Ah, não, mas amanhã vou... Não, se Deus ministrou no teu coração, você tem certeza que é Ele? Né? Você tem certeza? Você está convicto? Vai lá e faz, irmão. Vai lá e faz. Não sei o que possa ser, mas se o Senhor entregou, vai lá e faça. Não fique passando para o da manhã, depois eu faço. Se o Senhor entregou para você, vai lá, conversa com aquela pessoa, pede perdão. Irmãos, o mais rápido possível. Já vai, encontra a pessoa, faz o que tem que fazer. Porque, irmãos, os dias são tão acelerados, irmãos, que para nós mudarmos de posição é 2 minutos. Então, se o Senhor colocou e você confirmou que é o Senhor no teu coração, vai lá e faz. Vai lá e faz. É a melhor coisa a fazer. Não titubie, porque isso mostra a sua fidelidade diante de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Então, eu vi muito disso, né? Aqui nesse versículo. Versículo 4, irmãos. Aí ele saiu, né? De madrugada. Ao terceiro dia, irmãos, olha quantos dias. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu um lugar de longe. Então disse aos seus servos, espera aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Irmãos, olha isso, então ele estava andando ao terceiro dia, irmãos. Ele sente, né, aqui a palavra mostra, que ele olha para um lugar e ele fala, é lá, né? Ele fala, é lá. Então ele para, tem muitas lições aqui, né? Mas ele para e fala para os servos, fica aí, que eu com meu filho nós vamos subir lá e adorar. Aí eu queria frisar aqui e quebrar isso em pedaços, irmãos, para a gente pegar tudo que é importante aqui. Primeiro é o terceiro dia. Eu fiquei de novo, né? Esse negócio de ficar, que quando vai ser 3 dias, irmãos, né?
Nossa, irmãos, misericórdia. E eu não sei, irmãos, eu fiquei imaginando, será que Abraão pensava assim que Deus ia manifestar? Porque, irmãos, Deus tinha conversado com Abraão, olhando a cidade já, né, de Sodoma e Gomorra, lembra, irmãos? Quando ele estava intercedendo pelo seu sobrinho Ló. Então Abraão sabia quem era Deus, irmãos, ele tinha intimidade com Deus. Então quando Deus fala isso a Abraão, né, eu fiquei imaginando Abraão caminhando, ele falou, não, Deus vai aparecer aqui, Deus vai manifestar aqui, ele vai vir falar o que está acontecendo, ele não pode ter pedido meu filho, o filho da promessa, não, vai acontecer alguma coisa, e nada acontecia, irmãos, nada acontecia, mas vamos lembrar um pouquinho, irmãos, ao terceiro dia, nossa, isso queima meu coração, irmãos. Quem ressuscitou ao terceiro dia? Oh, aleluia, é muita coincidência, né, amado? Glória a Deus, né? Ao terceiro dia manifestado, aleluia, a glória de Deus, né? Glória a Deus. E Abraão, irmãos, e Isaac tipifica, mostra muito o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos passar aqui. Mas maravilhosa história, né, irmãos? Glória seja dada ao Senhor. Então, irmãos, esse é o terceiro dia. Ele ergue os olhos, ele vê um lugar de longe. Irmãos, Jesus foi crucificado no Monte Caveira, para muitos, né? O Monte da Caveira, né? Como diz, ou Gólgota, né? Jesus foi crucificado lá. Jerusalém, irmãos, o Monte Moriá, que é onde está dito aqui, né? Que a terra de Moriá, melhor dizendo, é exatamente a terra de Jerusalém. Não se sabe se isso aconteceu exatamente no mesmo lugar, mas certamente era muito próximo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se não é o mesmo, é muito próximo. Só uma curiosidade. E daí ele falou, aí aqui, irmãos, o que ele fala para os seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Irmãos, olha a certeza desse homem, irmãos. Ele não fala, eu vou lá adorar e eu volto, porque daí ele já, né, vou ter que sacrificar. Ele sabia, não, Deus vai manifestar, Deus vai fazer alguma coisa. Eu vou para lá e eu volto para vocês. E olha só, irmãos, o que Deus entregou para Abraão viver com Isaac ali, não era para os servos dele, irmãos. Certamente, imagine Abraão amarrando, nós vamos seguir amarrando Isaac e os servos dele junto. O que você acha que vai acontecer, irmãos? O servo vai chegar, você está maluco? O que você está fazendo? Né? Descer a porrada no Abraão, né? Levar Isaac para Sara lá e falar, Sara, salvei seu filho, ó, seu marido estava louco, né? Não é verdade, irmãos? Mas olha só, a fé de Abraão, né? Ele fala, então, mostra muita fé. E sem dúvida, irmãos, o que o Senhor trouxe para nós é no secreto, irmãos. Jesus vai dizer assim, ó, quando quiser orar, quando você quiser falar com o Pai, vai para o teu quarto, fecha a porta, dobra o joelho, porque certamente o Pai dos céus te sondará, aleluia, te ouvirá. Né, irmãos? Não é, às vezes, muitas coisas, irmão, Deus quer tratar com a gente, ali na nossa família, no nosso íntimo, no nosso casamento, é entre nós, né? E muitas vezes a gente fica convidando gente, né? A gente passa uma dificuldade, vai, já fala para todo mundo. Não, irmãos, calma, trata com o Senhor. Não estou falando que os irmãos não podem pedir ajuda, não é assim. Lógico que deve pedir. Peça uma oração, né? Peça intervenção, mas ouça o que é que Deus quer de você primeiro. Amém, irmãos? Tenha calma, né? Coloque a sua aflição no Senhor, ouça o que Ele quer tratar. Irmãos, muitas vezes nós deixamos de ter experiências com Deus grandiosas, altíssimas, porque nós tomamos os pés pelas mãos, né? A ansiedade nos toma, nós convidamos pessoas para entrar dentro do nosso problema. Calma, amém, irmãos? Calma, deixa o Senhor trabalhar, amém? Tenha calma, confie no Senhor, né? E daí ouça Ele, aí depois você pode sim, peça a oração, faça o que você tem que fazer, amém? Oração, sem dúvida nenhuma, irmãos, é muito importante. Eu sempre falo para os irmãos, para a gente orar uns pelos outros. Está passando dificuldade, alguma coisa, né? Ou alguma coisa, ó, não precisa falar às vezes o que é. Irmão, me ajuda aqui em oração aqui pela minha vida. Pronto, irmãos, né? A igreja vai estar orando, deixa Deus trabalhar, deixa Deus tratar. Amém, irmãos? Glória a Deus. E daí, irmãos, ele fala sobre isso. Aí ele falando que havendo adorado, voltaremos. Esse adorado, irmãos, mexeu comigo, né? Porque quando Deus pede Isaac para Abraão, olha só, irmãos, Deus falou, quero o seu único filho, vai lá e oferece como holocausto, né? Abraão, como que ele ouviu isso? Deus quer ser adorado através do meu filho. Deus quer ser adorado através do meu filho.
Então ele fala, nós tendo adorado, nós vamos voltar. Ele sabia que ele precisava entregar uma adoração diante de Deus. Se precisasse do seu filho, ele faria, pelo que mostra que ele estava disposto, né? Mas ele confiava em Deus. Agora tem algo muito bonito na palavra que fala sobre isso, né? Deus revela. Vamos lá, irmãos. Vamos achar aqui. Hebreus capítulo número 11, verso 17. Lá em Hebreus. Depois eu vou passar as referências para os irmãos. Mas o Espírito de Deus, aqui na carta aos Hebreus, vai revelar muito do que a gente está falando aqui, irmãos. Glória a Deus. Deixa eu ver algum texto aqui. Glória a Deus. 11 e 17, irmãos. 11 e 17. Amém? Olha o que a palavra vai dizer, irmãos. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Versículo 18. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Olha o que a palavra está dizendo, irmãos. Olha o que está dizendo. Deus falou, olha, irmãos, isso é muito precioso, irmãos. Deus falou para Abraão, da sua descendência eu vou fazer uma grande nação. Quem era filho da promessa? Quem ficou claro? Quem entregou a promessa? Como aconteceu? Era Isaque, irmãos. Então a Bíblia está dizendo, através do Espírito de Deus, que se Abraão foi até lá oferecer Isaque, ele sabia que se ele oferecesse Isaque, a palavra de Deus era tão poderosa e ela ia se cumprir que até dos mortos Isaque ia ressuscitar para que ela se cumprisse. Não tinha nada que impedisse o cumprimento da palavra de Deus. Essa é a tamanha fé de Abraão que a Bíblia vai nos descrever aqui. Amém, irmãos? Não estou compreendendo? Amém? Então olha só, vou ler de novo, versículo 18. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Versículo 19. E daí também, em figura, ele o recobrou. O que a Bíblia quer dizer no versículo 19? Que de verdade, o que aconteceu com a história aqui no capítulo 22 que nós estamos, é como se Isaac tivesse nascido dos mortos de novo, né? Porque Deus poupou a vida dele, né? Vamos seguir a leitura aqui, ó. Versículo 20. Pela fé Isaac abençoou a Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, adorou encostado à ponta do seu bordão. Só até aqui, irmãos. O que a Bíblia quer dizer? Que o exemplo de fé dos heróis da fé, o famoso capítulo dos heróis da fé aqui de Hebreus capítulo número 11, vai mostrar que a fé de Abraão, que a fé que Abraão tinha era relacionada ao cumprimento da palavra que foi liberada por Deus. Isso não acabou nele, passou de Isaac, passou de Jacó e assim seguiu. Amém, irmãos? Jacó a José e assim seguiu a todos aqueles. Tamanha era a fé de Abraão, né? Ele sabia cumprimento. Vamos voltar lá para Gênesis 22 agora, irmãos. Glória a Deus. Abraão tinha certeza, irmãos, mas eu creio que ele subindo para o monte, ele ainda falava, Deus vai manifestar, algo vai acontecer, né? Versículo 6, irmãos, 22, 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava as mãos o fogo e o cutelo. O fogo, provavelmente, irmãos, né? O cutelo era um machadinho com uma lâmina, como se fosse, né? Era uma lâmina mesmo, uma faca, né? Ali. E o fogo, irmão, que ele levava provavelmente era uma vasilha, alguma coisa com brasa viva. Então, quem estava levando? Era Isaac que estava levando, né? Ali para subir. E aí, essa parte aqui, irmãos, nossa, forte, né? Aí, as mãos fogo, assim caminhavam ambos juntos. Versículo 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Nossa, né? Onde está o cordeiro? Isaac, irmão, provavelmente, né? E é o que entende aqui, ele já tinha feito isso com o pai dele. Que maravilha, né, irmãos? Caminhando aí. Charlão, tá chegando aí, né?
Glória a Deus. O Washington, né? Tem um pequenininho, né? O Lorenzo aí, os irmãos que estão aqui, os irmãos também, né? Irmãos, é importante nós pormos, né, os filhos, né? Essa graça vai vir sobre nós no tempo do Senhor, né? Mas eu tenho para mim, né? Eu lembro, né, dos exemplos do meu pai, né? Do meu avô mesmo, da minha avó. É importante, irmãos, nós caminharmos, né? Os filhos caminhar em exemplos, né? E olha a experiência de Isaac aqui, ele fala, ele já tinha feito isso, irmãos, né? Ele já tinha feito com Abraão, já tinha oferecido adoração, e ele fala assim, né? Olha, o fogo está aqui, a lenha está aqui, eu estou aqui, meu pai está aqui, está tudo certo, mas está faltando o cordeiro. Aí ele pergunta, pai, cadê o cordeiro? Né? E olha a resposta de Abraão, irmãos, que maravilha. Respondeu-lhe Abraão, versículo 8, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos, ou seja, Isaac, o Senhor vai prover o cordeiro para o holocausto. Irmãos, e Abraão não tinha certeza de nada, Deus tinha pedido Isaac. Deus não falou, olha, eu vou chegar lá e eu vou te mostrar lá que vai ter um cordeiro lá. Não, vai lá e entrega seu filho como holocausto, né? Não, Deus vai preparar. Tamanha fé, né, irmãos? Irmãos, isso era conhecer muito a Deus, né? Sem dúvida nenhuma, né? Naqueles dias, irmãos, era muito comum o sacrifício de crianças. Era muito comum. Outras religiões, né, ali naquelas terras pagãs, sacrificavam crianças, sacrificavam pessoas, sacrificavam aos seus deuses. E Deus se mostrou, irmãos, como Deus, isso aqui crava, né, como Deus que não aceita, e a Bíblia vai falar, Deus não aceita sacrifício de pessoas. Deus não aceita sacrifício de pessoas. Amém, amados? Glória a Deus. E mesmo o sacrifício de animais, que foi haver depois a lei, né, veio ver todas as ordens de sacrifício, Deus sempre falou, irmãos, e a questão do holocausto, irmãos, nunca foi porque Deus precisava dos bichinhos mortos, nunca foi por isso, nunca aconteceu dessa forma, porque estava vinculado à sua criação, aquilo tudo, que o povo fazia, o seu rebanho, eram as suas riquezas. Vamos lembrar lá de Abel, irmãos, ele pegou o melhor, né, o mais gordo ali da gordura, né, então era o melhor, como se chegasse diante de Deus com o melhor, e mais que isso, irmãos, era para que a pessoa soubesse que Deus estava livrando ela, Deus estava poupando ela da morte causada pelo pecado, né? O pecado causa morte em nós, é verdade ou não é, irmãos? Se nós sairmos aqui vivendo absolutamente sem se preocupar com ninguém, quanto tempo nós estamos de vida, irmãos, né? E mais que isso, né? Estou falando da morte física, mas se nós falarmos, o pecado causa a morte eterna, porque é separação de nós com Deus. Então, quando era oferecido algo em sacrifício a Deus, fosse um animal, era para lembrar que o amor de Deus nos livrava do poder daquela morte ali, sobre aquele animal. Me livrava, me livrou. Só que aquele sacrifício, irmãos, eles não eram eternos. Mas o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário é eterno, aleluia. Não precisa mais, aleluia, subir. Não precisa mais subir incenso, não precisa mais sacrificar animais, não. O sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas, aleluia, de uma vez por todas, em favor de nós. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, né? Aleluia. Aí, versículo 9, irmãos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs a lenha e o amarrou, Isaac. Então, Abraão construiu o altar, irmãos, pôs a lenha, arrumou a lenha, pôs Isaac em cima da lenha. Imagina o coração de Isaac, irmãos. Porque Abraão, irmãos, tinha experiência com Deus. Ele estava ali, irmãos, eu fico imaginando. Abraão amarrando Isaac ali, né? Como que suas mãos ficaram, irmãos? Nossa, que terrível, irmãos. Nossa, já pensou, irmãos? Você que tem filho, né? Filha, né? Você, imagine a cena, irmãos, você lá, né? Como ficou o coração de Abraão, irmãos? Aí ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e deitou-o no altar, em cima da lenha. Versículo 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Então ele pegou, e era a hora, né, irmãos? O que ia acontecer? Abraão foi até o fim, irmãos, e Deus quietinho, irmãos. Meu Deus. Eu ouso dizer, irmãos, ninguém de nós ia ter coragem, irmãos. Não ia ter coragem. Né? Tem alguém que fala, não, irmãos, é difícil. Nossa, é muita fé, irmãos. Era conhecer muito a Deus, né? Era muito, conhecer muito a Deus. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Irmãos, já pensou na hora? Abraão, nossa, ainda bem. Até agora, né? Por que você fez isso comigo, né? Já pensou, irmãos, né? Porque ele tinha certeza, mas ele falou, agora Deus falhou, Deus não é mais Deus.
já foi, né? Promessa já acabou, foi. Mas eu não sei, irmãos, né? Nós vamos saber. Mas um dia, né, no céu, eu creio, vou chegar lá em Abraão e falar: Abraão, e aí? Como que foi lá, né? O que aconteceu naquele dia lá? Fala para mim, como que foi seu coração? Você sabia que você ia concluir e Isaac ia ressuscitar, né? Como a palavra vai dizer, né? Se isso acontecesse. Qual que foi, né, irmãos? Porque é muita fé, irmãos. Nossa, é muita fé. Irmãos, a gente por muito menos, mas muito menos. A gente já pensa, espero não estar sozinho. Ele fala: será que... Mas Deus, né? Será que ele vai falhar? Né? Será que... Gente, duvida, é verdade, né, irmãos? Né? Vem aquela dúvida no coração, a gente já... Será que é o plano de Deus mesmo? Aquela coisa que a gente estava tão certo. Com quem já aconteceu aqui, irmão? Comigo já aconteceu. Você está tão convicto, tão certo, aí no meio do caminho você fala: acho que eu me enganei, né? Mas não, Abraão foi até o fim, irmãos. E nós vamos fazer a referência com Jesus rapidinho, vamos lá. Bradou o anjo do Senhor Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 12. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Esse temes a Deus, irmãos, no original aqui, se a gente puxar, temor do Senhor, quando a Bíblia vai dizer de temor do Senhor, a Bíblia está falando de fidelidade e respeito a Deus. Temor do Senhor, fidelidade e respeito a Deus. O que é fidelidade, irmãos? É obediência, né? Estar fiel, estar diante do Senhor. Temor a Deus é isso que a Bíblia está dizer. E olha o que Deus reconheceu em Abraão: fidelidade e respeito a ele, né? Glória a Deus. Porquanto não me negaste o único filho. Versículo 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro, ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. Imagina Isaac, irmãos, agora. Lá Abraão faz isso, vem a voz, Isaac avalia, irmãos, e Abraão já era velho mesmo. Isaac podia, né, ter falado: esse homem está maluco. Porque aí, ó, no pé aqui, porque não ia alcançar, irmão, não ia, né, porque ele já era velho, né. Não, mas ele ficou quietinho, né. Tem um louvor que fala muito sobre isso, né, que ele ficou quieto, ele cumpriu, ele foi até o fim, Isaac, né. Sem dúvida nenhuma, Isaac confiava em seu pai, confiava no Deus do seu pai e também acreditava em Deus. Se Abraão disse nas palavras de Abraão: Deus proverá o cordeiro para si, aquilo certamente descansou Isaac, né? Porque ele conhecia, ele fala: não, Deus proverá, amém? Quem já ouviu o termo aqui, Jeová Jireh? Jeová Jireh foi o nome que foi expressado aqui, que significa Deus proverá, amém? A provisão de Deus. Quando a Bíblia vem trazer o nome, né, Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira, Jeová Ramá, Jeová Samá, né, e assim vai, a Bíblia vem mostrar-nos o caráter de Deus no envolvimento com o povo. Então, Jeová Jireh, quando você lembrar que Deus é provedor, lembra na sua memória que Deus proveu para Abraão. Se Deus proveu para Abraão, eu sou filho amado do Pai, assim como Abraão. Talvez não tenha os mesmos atributos, não tenha a mesma, né, ali de Abraão, mas Deus me ama também. E Deus, irmãos, a Bíblia vai dizer, Ele não faz acepção de pessoas. Nós temos, né, os privilégios. Deus não. Deus não tem. Ele dá conforme a graça, né, dele, sem dúvida, mas Ele ama todos por igual, irmãos. Amém? Para uns, Ele quis dar uma graça sobre algo, para outros outra coisa. Mas Ele deu o amor para todos de maneira igual. O seu único Filho, Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário para todos de maneira igual. Se Deus amasse algum de nós aqui mais, irmãos, Ele ia falar assim: porque eu entreguei Jesus na cruz para os irmãozinhos da videira, e o resto do mundo vai ficar com outro. Não. Deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Amém, amados? Glória a Deus. Você pode falar para o seu irmão: fala, Deus me ama. Deus me ama. Amém? Glória a Deus. Deus me ama. Glória a Deus. Versículo 14. Isso, obrigado. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Exatamente, Jeová Jireh, irmãos. Exatamente. Daí dizer até nos dias de hoje: no monte do Senhor se proverá. Ali. Então, versículo 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizesse isso
e não me negaste o teu filho, o único filho que deveras te abençoarei e certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Só algo aqui, irmãos. Quando no nosso idioma está falando te abençoarei e certamente te multiplicarei. No original vai falar como se falasse assim, irmãos. Vou abençoar e abençoar e abençoar. Amém, irmãos? É bênção sobre bênção. Por isso que fala aqui, abençoarei e multiplicarei. Amém? Né? Não é só abençoar, abençoarei e abençoarei. Bênção sobre bênção. Não é o juros do banco, mas é bênção sobre bênção, né? Não é o juros composto, é bênção sobre bênção. Amém, irmãos? Glória a Deus. Multiplicarei a descendência como estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Aleluia. Olha que Deus vai falar aqui, irmãos. Todas as famílias, e as palavras são diferentes, e ele fala aqui agora, serão benditas todas as nações daqueles que são descendentes também. Amém, irmãos? Deus falando sobre povos, né? Então, vamos lembrar um pouco lá de Jonas, né? Foi falado, acho que na quinta, não essa, na outra, sobre Jonas lá no nosso encontro, né? Online, como diz o pastor Gil. O pastor Gil foi para São Paulo, por isso que ele não está aqui, né? Então, esqueci. Online, como ele disse. Uma bênção estar com os irmãos na quinta, né? Muito gostoso, né? Glória a Deus. Foi dito lá, irmãos, sobre Jonas. Vai para Nínive, né? Se Jonas tivesse lembrado um pouquinho dessas palavras aqui, irmãos, ele tinha ido um pouco mais de coração, o peixe precisaria ter dado a carona para ele, né? Mas ele não lembrou, porque Deus falou que ia abençoar as nações. Então não era exclusivamente só para aqueles que era o povo de Israel. Amém, irmãos? Porque você obedeceu a minha voz. Versículo 19. Então voltou Abraão aos seus servos, juntos foram para Berseba, onde fixou residência, ali ficou morando. Irmãos, lembra? Eu vou voltar, servos. E foi lá e cumpriu. Voltou com seu filho, né? Glória a Deus, né? Aí, irmãos, aqui fecha essa história. Só rapidamente, irmãos, para a gente fechar. A história de Abraão, irmãos, Isaac aqui, tipifica Jesus Cristo, né? Tipifica Deus. Filho unigênito. Primeiro capítulo de João, Evangelho de João, versículo 18, se falha a memória, não lembro agora, né? Que Deus deu seu Filho único, unigênito, né? Unigênito, ele deu o Filho. Irmãos, Abraão, ele ia entregar também o Filho. O monte tipifica, né? Como eu já falei, de Gólgota. Aí vai falar, irmãos, sobre a promessa em Jesus Cristo. Promessa em Jesus, que eu quero dizer, sobre Isaac havia uma promessa. Sobre Jesus também havia uma promessa, né? O Messias. Por isso que os discípulos, irmãos, o caminho de Emaús, eles ficaram tão desorientados. Porque eles imaginavam que Jesus ia estabelecer um reino, né? Mas não era esse reino. Jesus estabeleceu o reino, não era o reino terrestre. Era o reino nos céus, né? O reino de Deus que Jesus veio estabelecer, não o nosso reino, né? Os discípulos achavam que era o nosso, né? E Isaac também tinha a promessa, né? Irmãos, e olha, vamos ver. Jesus, ele é sacrificado e João Batista vai dizer, quando vê Jesus vindo para o batismo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Aí Isaac foi substituído pelo Cordeiro, né? Mas aqui tipifica Jesus Cristo, que nós, né, fomos substituídos pelo Cordeiro de Deus. Todos nós estávamos julgados em morte, todos nós estávamos sentenciados à morte. Mas Jesus, ele veio como Cordeiro de Deus. Qual a grande diferença, irmãos? Qual a grande diferença? Que Deus não abandonou Abraão. Mas Jesus, por um momento, a palavra diz que Deus virou as costas, né? E ele exclamou na cruz do Calvário, dizendo: Pai, por que me abandonaste? Mas antes dessas palavras, ele disse: que seja feita a tua vontade. Amém, irmãos? A grande diferença é que Isaac, ele não precisou ser sacrificado. Mas Jesus, o Filho unigênito de Deus, ele foi sacrificado por nós. Amém, irmãos? Por amor ao Pai, por amor. Irmãos, e ele fez, Jesus, assim como Isaac, ele foi até o fim também. Amém, irmãos? E aceitou, né? Muito disso, irmãos, tipifica, né, Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz, né? E sem dúvida nenhuma que nessa história, né, Deus sendo soberano, Jesus estava com Deus, né? E sabendo todas as coisas ali como ele sabia, desde o princípio ele já era, como a Bíblia diz,
ele viu, né, falando, olha, tudo que está acontecendo aqui nós vamos fazer por amor de todos. Amém, irmãos? Inclusive de nós que estamos falando dessas palavras aqui no dia de hoje. Amém? E o dia nós estaremos com ele na glória. Amém, irmãos? Apegados a esse sacrifício de Jesus na cruz, nós poderemos dizer ao Pai, glória e louvor para todos sempre, nas alturas nós diremos. Amém, irmãos? Na cidade santa eterna, como foi liberado aqui na promessa sobre Abraão, a cidade que ele esperava, cujo Deus é o construtor, lá nós estaremos, aleluia. Lá nós estaremos, apegados à promessa do Filho unigênito de Deus, que foi sacrificado na cruz, mas a grande diferença também é que no seu sacrifício, se Isaac não ressuscitasse, mas poderia Deus ter poder para isso também, Jesus Cristo ao terceiro dia ressuscitou e vivo está. Amém, irmãos? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou rapidamente aqui, só o versículo 20, eu vou ler aqui, versículo 20. Passadas essas coisas, foi dada a notícia a Abraão, nesses termos, Milca também tem dado a luz a filhos a Naor, teu irmão, Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quésebe, Asa, Pildas, Gidilaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Esses 8 deu à luz a Milca, a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, e lhe deu também luz a filhos, Teba, Gaã, Taás e Maca. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Né? O que isso quer dizer? Por que a Bíblia traz isso aqui? Na sequência aqui, irmãos, vem a morte de Sara, e depois, irmãos, Abraão pede para buscar uma mulher para Rebeca não, para Isaac. Quem era a mulher? Rebeca. Por isso que fala aqui. Rebeca era da linhagem de Abraão ali, que era filho, né, do filho do seu irmão Naor. Amém, irmãos? Então a Bíblia introduz aqui sobre isso, depois acontece a morte de Sara e depois já vem Rebeca e aí já começa a entrar na história de Isaac. A história de Abraão, irmãos, vai até, capítulo 25, mas aqui já vem, que fala da descendência dele lá no 25, mas aqui, a partir do 23, que é a morte de Sara, depois do 24, na verdade, a partir do 24, fala a respeito já de Isaac. Amém, irmãos? Nós estamos falando de Abraão desde lá do capítulo 12. Irmãos, eu confesso para os irmãos que foi muito enriquecedor, né, falar a respeito da história de Abraão. Eu aprendi muito juntamente com os irmãos. Amém, irmãos? Glória seja dada ao nome do Senhor por isso. Vou passar as referências, irmãos, para os irmãos. Tem muita coisa boa nas referências, irmãos. Então, se os irmãos puderem com calma ler, o nosso tempo aqui, né, é limitado, né, para a gente fazer todas as leituras. Então, leiam com calma. Então, Hebreus capítulo 11, irmãos, esse capítulo todo, nós lemos aqui alguns. Tiago, capítulo 2, irmãos, a partir do verso 14 até o final, pode fazer a leitura. Glória a Deus. 2, Tiago 2. A partir do... eu já mudei aqui mais do 14, né? Eu falei, né? Isso, a partir do 14. Aí, irmãos, daí nós falamos, né, de Gênesis 12 também, nós falamos de Gênesis 17, né? Tem muita referência aqui em Gênesis, sem dúvida, que nós viemos falando. Falamos também um pouco ali do que foi dito no último 21 também, né? São referências. Irmãos, agora eu vou passar para os irmãos o que é da tipificação que eu estava comentando com os irmãos, que tipifica Jesus Cristo, ou que simboliza Jesus Cristo nessa história. Amém? Então, vou falar aqui. Deixa eu voltar. João, irmãos, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, né? Enfim, que fala sobre entregar o único filho. Aqui, entregar o único filho, o filho unigênito. João 3, versículo 16. Oferecer, né? Acredita? No caso, oferecê-lo ali no altar. Acredito que foi nessa que eu estava falando, onde foi a cidade de Jerusalém construída, no monte. Onde fala sobre isso, irmãos? Hebreus, capítulo 13, versículo 12. Jesus crucificado à porta da cidade, né? Hebreus 13, 12.
holocausto. Holocausto, lembra, irmão, sacrifício que sobe a Deus, mas era para qualquer não, era para os pecados. Onde fala sobre isso, né? Sobre o holocausto que Deus pediu para Isaac, e aqui referencia Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo número 15, verso 3. Quem carregou a lenha, irmãos? Quem carregou a lenha subindo para o monte? Isaac. Quem carregou a madeira? Jesus. Vamos lá, irmãos, tá? João capítulo 19, verso 17. João 19, Evangelho de João 19, versículo 17. E o que eu falei para os irmãos, que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Está em João, capítulo 1, verso 29. João 1, 29. Também a parte que eu falei que, se possível, passa de mim esse cálice, né? Que Jesus disse, está em Mateus, que Isaac foi até o fim, Jesus também. Mateus 26, 37. Glória a Deus, irmão. Amém? Até aí. Grande bênção, amados. Vamos falar com Deus? Se você, porventura, trouxe a sua oferta, a sua contribuição, depois da oração, você tem a oportunidade de entregar ao Senhor. Ai, olha o que eu fiz. Virou a garrafa, né? É o Chaves mesmo, né? Essa ficou gravada. Tudo bem. Glória a Deus. Amém, amados? Vamos agradecer ao Senhor. Louva a Deus por você que está na casa do Pai, que você possa se apegar aos ensinamentos, lembrar no teu coração, que você não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente. Eu oro. Deus, Pai de amor, graça e misericórdia, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por esse tempo na tua casa, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu amor revelado. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, Pai, dar cada vez mais, Senhor, Pai, sobre nós essa graça, Senhor, de nós conhecemos ao Senhor. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor possa firmar, ó Pai, esse ensinamento no nosso coração, que o Senhor possa, Pai, no nosso dia a dia, Senhor, nos fazer lembrar, Senhor, da tua promessa, Senhor, promessa cumprida, que o Senhor possa, Senhor, ó Pai, nos fazer lembrar, Senhor, ó Pai, daquilo que o Senhor deu, ó Pai, de infidelidade a Abraão, ó Pai, para que nós possamos agir de igual modo. Senhor, ó Pai, traz, Senhor, a nossa mente, traz aos nossos corações, ó Pai, a postura, Senhor, a fidelidade diante do Senhor, Pai, que nós possamos aceitar a tua boa prova, ó Pai, e Senhor, ó Pai, responder com fidelidade. Dê essa graça aos meus irmãos, ó Pai, abençoa a vida de cada um que está aqui, Senhor, como sacerdote do Senhor, ó Pai, com sinceridade diante do Senhor, eu estou orando agora. Abençoa a vida dos meus irmãos, ó Pai, traz essa graça sobre eles, ó Pai, a graça da fidelidade, da fé, Senhor, ó Pai, diante do Senhor, da perseverança para a glória do teu nome. Senhor, nós nos apegamos ao sacrifício do Senhor Jesus na cruz, Pai. Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, ó Pai, agir poderosamente sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai. Edifica a casa espiritual, edifica a tua igreja, Senhor. Senhor, abençoa cada família aqui representada, a cada casamento, ó Pai, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, das relações aqui, ó Pai, dos pais com os filhos, ó Pai, para a glória do Senhor, ó Pai, abençoa, Senhor, envolve, Senhor, os meus irmãos nessa bênção, ó Pai, assim como Abraão, ó Pai, tinha relacionamento com Isaac, eles conheciam o Senhor, dá essa bênção, essa graça sobre a família dos meus irmãos, ó Pai. Pai, humildemente nós te pedimos, ó Pai, essa graça sobre nós, para a glória do teu nome, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro, Senhor. Oh Deus poderoso, aleluia, Pai. Pai Deus, meus irmãos, uma noite de descanso tranquila, Senhor, aleluia, Pai, uma noite, Senhor, ó Pai, de paz diante do Senhor. Guarda cada um, ó Pai, até o retorno à casa, Senhor, e que amanhã, Senhor, se o Senhor não voltar, ó Pai, que nós possamos estar aqui ceando, ó Pai, em comunhão com o Senhor, em comunhão uns com os outros, para a glória do teu nome. Eu oro, Jesus, e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Quem trouxe a contribuição, fique à vontade. Amém.
Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu digo, né, com a mão sem ira, sem contenda, irmãos. Você pode trazer aqui depois, não tem problema. Eu digo que o grande amor do Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e todos possam dizer amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém.